Depois de uma semana estressadíssima no mercado de ações, com diversos indicadores, balanços das principais Big Techs do mundo e fechando a sexta-feira com um payroll acima das expectativas, o que esperar para o mercado durante essa semana? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje eu quero fazer uma atualização sobre tudo o que aconteceu durante a semana passada, uma das principais semanas até o momento, cheia de indicadores, tivemos bastante divulgação de resultados lá nos Estados Unidos, principalmente das Big Techs, e isso impactou demais o mercado, tanto dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também. E isso acabou atrasando, sendo carregado para essa semana. Nós vemos agora a abertura do mercado, os principais ativos totalmente estressados e trazendo realmente um pouco, carregando o que aconteceu na sexta-feira. Mas antes de falar sobre isso, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho se você está gostando do Palavra do Investidor, no formato que a gente faz aqui toda segunda-feira, trazendo para você os principais destaques da semana passada e também dessa semana que possam impactar os seus investimentos. Vamos ao vídeo então. Eu quero trazer para vocês alguns dados que foram impressionantes na semana passada, principalmente pelo payroll, que veio 3 vezes acima das expectativas de mercado. Realmente, a maioria dos investidores a nível global passou muita vergonha na sexta-feira, os analistas e os economistas, ao prever uma diferença tão grande entre a expectativa e a realidade, né? Mas trazendo aqui para vocês o payroll, então, na sexta-feira ele saiu, a expectativa era de 185 mil vagas de empregos criadas e veio mais de 500 mil vagas de empregos criadas, ou seja, os Estados Unidos continua gerando muito emprego, continua crescendo. Nós vimos isso através do PIB que saiu também na semana passada ou retrasada. E na semana passada tivemos a definição da taxa de juros dos Estados Unidos, onde ele elevou a taxa de juros em 0,25 para a faixa de 4,5 a 4,75 e trouxe um tom mais dovish, que a gente fala, ou seja, ele trouxe um tom mais leve, falando que ele pode sim, dado os dados que ele tinha até aquele momento, começar realmente um corte de juros ou uma parada na alta dos juros já nesse primeiro semestre, para no segundo semestre tentar começar uma queda nos juros. Isso animou os mercados, principalmente no início da semana, na quarta, na quinta-feira. Porém, na sexta-feira veio esse banho de água fria com o payroll vindo muito acima das expectativas e jogando a taxa de desemprego dos Estados Unidos para a menor dos últimos 50 anos. Desde 1969 não tínhamos uma taxa de desemprego nos Estados Unidos de 3,4%, ou seja, é a mínima dos últimos 50 anos. Isso realmente mostra uma economia muito mais forte do que as expectativas, só que isso, apesar de ser positivo para o mercado, ou seja, estão gerando empregos, a economia está pujante, temos a preocupação com a inflação. Então a inflação, com a economia que está gerando, ela é mais difícil de ser contida, ou pelo menos você precisa de muito mais juros para esfriar essa economia. E trazendo essa questão dos juros, nós vimos na semana passada, depois da divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos e as falas do Jerome Powell, uma expectativa maior de que ele realmente começaria a cortar os juros já aqui para meados de setembro ou novembro, né? E agora a gente começou a ver uma maneira mais diferente. É lógico que isso ainda vai ser precificado no dia de hoje, no dia de amanhã, então pode alterar realmente, mas de cara nós temos para a próxima reunião de março mais 25% do aumento da taxa de juros, em maio também mais um aumento, isso não estava tão claro até a semana passada, agora temos um aumento para 5 e 5,25, depois junho isso acaba sendo mantido, julho também, né? Setembro também, e aí em novembro a gente começa a ver uma expectativa um pouco maior, ou de uma manutenção ou de uma redução na taxa de juros. Em dezembro também já podemos ver ali essa redução um pouco mais acentuada. Mas o que nós estamos esperando, e agora vai sair amanhã, o mercado pediu para o Jerome Powell vir a público e dar uma declaração depois do que aconteceu na sexta-feira com esse payroll muito acima das expectativas. Então amanhã, terça-feira, teremos falas do Jerome Powell que com certeza irão guiar o mercado para os próximos dias. Por enquanto, eu quero mostrar para vocês o gráfico do S&P 500 e da Nasdaq, mostrando como foi a reação do mercado na sexta-feira, que foi realmente
uma queda bem forte nos mercados, trazendo aqui para vocês primeiramente a Nasdaq, né? Então, só para dar um overview de como que estava a expectativa do mercado, a gente está vendo aqui um canal de baixa bem acentuado, vindo desde meados de 2021, né, que acabou culminando aqui com um fundo triplo, né, depois de várias quedas no mercado. Então o mercado começou a olhar qual seria o momento da virada do mercado baixista para o mercado de alta. Então realmente tivemos ali em meados de janeiro o rompimento desse canal de baixa, trazendo um pouco mais de expectativa positiva para os investidores. Posteriormente tivemos também o rompimento tanto do pivô anterior, que é um sinal de confirmação para uma reversão de tendência de baixa, e também tivemos o rompimento da média de 200 períodos aqui no gráfico diário. Então isso realmente trouxe bastante expectativa positiva. A Nasdaq subiu mais de 10% no mês de janeiro. A gente vai mostrar a rentabilidade do mês de janeiro de todas as nossas estratégias e também dos mercados, os principais benchmarks. Mas a gente viu realmente uma expectativa muito positiva para os mercados em janeiro. Foi um dos principais inícios de mês de todos os tempos para os ativos de risco, tanto dos Estados Unidos aqui na Nasdaq quanto da S&P. Então, na sexta-feira tivemos uma queda de um pouco menos de 2%, mas ele abriu com um gap, né, e deixou aqui realmente um mercado um pouco mais estressado. Se a gente olhar aqui nos futuros, já está caindo quase 1% também, Nasdaq, tanto Nasdaq quanto S&P 500, S&P caindo 0,70%, então realmente estamos vendo uma correção de mercado que pode realmente vir corrigir até essa faixa de preço, testar novamente aqui os 12 mil pontos e voltar à sua tendência de alta, confirmando realmente uma onda 2 que a gente fala. Então tivemos uma onda 1, rompimento do pivô anterior, uma onda 2 de correção para buscar uma onda 3, provavelmente vindo buscar aqui esse topo anterior que foi feito aqui em meados de agosto, setembro do ano de 2022. O S&P também continua da mesma forma como eu analisei a Nasdaq. A diferença principal é que ele não tinha feito um topo, um fundo duplo aqui. Ele realmente fez uma onda 1, uma onda 2 e agora está fazendo uma onda 3. Então um movimento também muito contundente, com o rompimento da média de 200, mostrando que o mercado acredita numa recuperação, que o pior já ficou para trás, tanto no índice S&P 500 quanto na Nasdaq. Mas isso ainda traz muita divergência entre os principais players de mercado, porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo um rally de alta aqui nas bolsas americanas, a gente está vendo uma expectativa de lucro para o ano menor das principais ações da Nasdaq, né? Tivemos na semana passada as Big Techs soltando resultados bem abaixo da expectativa de mercado, mostrando uma desaceleração muito forte, apesar de todas aquelas demissões que tivemos no mercado de tecnologia no ano de 2022 e agora no início de 2023, a taxa de mercado, né, e o desemprego continua diminuindo. Então, realmente, está muito indeciso, né, um mercado muito difícil de ler, muito difícil de saber quais serão os próximos passos. No final de semana tivemos também uma escalada da tensão entre Estados Unidos e China, com esses balões que estavam sobrevoando o território americano e que foi derrubado no sábado à tarde pelos caças da Força Aérea Americana. Então realmente umas cenas de filme, né, que assistimos no sábado, e vamos ver como que o mercado repercute isso também na segunda-feira, porque acabou trazendo um pouco mais de tensão para esses dois países. Trazendo um pouco agora para vocês sobre o mercado brasileiro que também tivemos na semana passada falas do presidente Lula a respeito da autonomia do Banco Central, que acabou trazendo um pouco mais de volatilidade, principalmente no dólar. O dólar, que vinha numa tendência de queda bem forte, acabou tocando 4,95, 4,96 na última quinta-feira, mas no dia de quinta e de sexta acabou voltando realmente após as falas do Lula, criticando a autonomia do Banco Central e falando realmente que essas taxas de juros não estão condizentes com a economia real, que precisamos crescer e que uma taxa de juros tão alta não permite que esse crescimento aconteça. Então, realmente, temos essa indefinição, porque, de fato, o Banco Central ele acaba seguindo as expectativas da curva de juros de mercado. Então, essas curvas de juros estão precificando um juros mais alto, dado toda a incerteza no que diz respeito
a políticas fiscais, a políticas econômicas do novo governo, não tem como o Banco Central ir contra o mercado e reduzir as taxas de juros à força, sem que de fato tenha um sinal mais claro para que isso aconteça. Mas compartilhando o gráfico aqui, trazendo para vocês um pouco do Ibovespa, né? Nos últimos 3 pregões tivemos uma queda bem forte do índice, né? Ele caiu praticamente nos últimos 3 pregões quase 5%, já acumula uma queda no mês de 4,5%. No dia de hoje ele abriu ali com uma queda de quase 1%, está voltando agora nesse exato momento, né? Fazendo um paralelo de Fibonacci aqui, traçando um possível alvo, já que ele quase praticamente rompeu a média de 200, a gente espera que ele venha buscar aqui os 105 mil pontos, que é uma região de 61% de Fibonacci, ou buscar aqui a região de 100% de Fibonacci, que é basicamente o fundo anterior feito ali em dezembro do ano passado. Então, por ele ter perdido essa região aqui, né, ficamos de olho caso ele volte hoje por alguma notícia ou por algum indicador que possa acontecer durante essa semana. Nós estamos com uma semana um pouco mais esvaziada no mercado interno, também no mercado americano. A temporada de balanços por lá já terminou, aqui vai começar agora, então também vai dar uma proxy de como estamos para os próximos 2 meses. Mas olhando aqui, o Ibovespa, ele tende a perder essa região de alta, né? Estávamos com uma tendência de alta. Se você até traçar aqui um canal de alta, né, por mais simplista que seja, você vai ver que ele acabou perdendo esse canal de alta. Então estamos aqui com todas as médias também começando a se inclinar, estão laterais no momento, mas começando a se inclinar para baixo, tanto a de 21, quanto a de 50, quanto a de 200. Então é um momento de indecisão no mercado, vamos ficar de olho durante essa semana, porque poderemos ter uma definição um pouco melhor do momento do Ibovespa. Trazendo aqui o índice Small Caps, só para trazer para vocês que a gente está com uma campanha falando do índice Small Caps e falando de ações de Small Caps, porque de fato ela vem sendo muito descontada, né? Se você pegar desde o topo histórico em janeiro de 2021, é uma queda de quase 40%, 35% até o momento. No mês de janeiro ela acabou recuperando menos que o Ibovespa, ainda caiu, subiu 2,92%, enquanto o Ibovespa subiu 4,90%, então continua a níveis extremamente atrativos a Bolsa Brasileira e principalmente o índice Small Caps. Mas eu já vou falar da nossa rentabilidade e aí eu toco nesse assunto com mais detalhe. Trazendo um pouco do dólar também, só para vocês entenderem, o dólar ele vem num canal de baixa praticamente nos últimos meses, né, 6, 7 meses, estamos num canal de baixa. Ele veio testar aqui esse fundo anterior feito em novembro aqui de 2022, mas ele voltou realmente a se encostar nas médias aqui. Então, provavelmente, vamos ver como será o dólar nos próximos dias, mas com essa tensão entre Estados Unidos e China, com essas falas políticas aqui do Brasil, poderemos ter um dólar aqui vindo testar a média de 200 novamente, vindo testar a média de 50 e quem sabe aqui o topo do canal novamente em 5,30, 5,36. Cabe lembrar que isso são movimentos muito rápidos, né? Então em 2, 3 dias ele vem buscar aqui os 4,90, daqui a pouco ele já busca os 5,30, então realmente o dólar anda numa tendência de queda, uma leve tendência de queda embolada nas médias, bem difícil de operar nesse mercado, nesse momento, realmente uma indefinição, e ele acaba tendo uma volatilidade um pouco mais difícil de ser prevista, né? Mas eu quero trazer para vocês um pouco do racional aqui da Rock Trade, né, para o mês de janeiro, fevereiro, março, que esse índice Small Caps. Então acreditamos que a Bolsa Brasileira está sim muito descontada. A maioria dos ativos de risco dentro desse índice Small Caps ficou para trás nos últimos 2 anos, está com uma queda, está com um gap muito grande em relação ao Ibovespa, porque o Ibovespa tem essa poluição das commodities que acaba segurando o índice, né? Mas se vocês olharem o índice Small Caps, ele está com uma queda muito grande e nós estamos com uma campanha, que é a campanha da Small Rocks para o mês de fevereiro. Então se você tem interesse em começar a investir na Bolsa de Valores, ou se você já investe na Bolsa de Valores, mas não tem ações de pequenas empresas, de Small Caps, eu convido você a entender um pouco mais sobre a nossa carteira Small Caps, porque ela busca as 4 principais ações dentro desse índice Small Caps que possui a maior potencial de valorização para os próximos meses. Se você olhar a nossa rentabilidade aqui de janeiro, tivemos uma rentabilidade incrível nos principais índices, praticamente todas as nossas carteiras bateram benchmark, com destaque para Big Rocks, que é uma carteira que busca dentro do índice BRX 100,
E enquanto o Ibovespa teve uma rentabilidade de 3% no mês de janeiro, a Big Rocks teve uma rentabilidade de mais de 15%. Então, realmente, foi muito forte essa valorização, né, para os nossos assinantes. Quem estava investindo na carteira Small Caps pegou trades ali de mais de 30% de rentabilidade. E a nossa carteira Small Rocks também, mais de 5,80% de rentabilidade contra 3% do índice Bovespa e 2,69% do índice Small Caps. Então, realmente fizemos mais que o dobro do índice Small Caps no mês de janeiro, porque nós conseguimos pegar ali as principais ações que tiveram a valorização dentro do mês de janeiro no índice Small Caps. Olhando aqui para o Bitcoin também, enquanto ele subiu 39%, nossa carteira subiu 31%. Tivemos trades também no Indy com rentabilidade acima de 2.500 pontos no mês de janeiro, que deu 1,76 de impacto no capital. Então, realmente foi um mês muito incrível para os ativos de risco, tanto aqui para o mercado brasileiro quanto para o mercado americano. Fevereiro começou um pouco mais estressado, mas de fato ainda vamos ter um mês inteiro pela frente. Espero que vocês tenham gostado dessa Palavra do Investidor, trouxe um pouco mais de dados sobre tudo que aconteceu na semana passada. Vamos acompanhar qual será a expectativa para essa semana, dado tudo que aconteceu na semana passada. Também começamos com a temporada de resultados aqui no Brasil, ficamos de olho e trazemos para você tudo isso na semana que vem. Quero desejar uma ótima semana de negociações para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!